Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a nossa quarta aula de gestão ambiental. Hoje a gente vai ver a respeito da gestão ambiental empresarial. A gestão ambiental já faz parte do dia a dia das organizações empresariais. Com o passar do tempo, com toda essa discussão, com a mídia cobrando a postura das empresas, as empresas deixam o cenário de vilãs, de poluidoras, e passam a fazer parte como um papel ativo na parte de preservação ambiental. Como assim, professora? Então elas deixam de ser um problema e passam a fazer parte da solução. Cada vez mais, até por influência externa, vejam aqui, por influência do governo, com legislação, com metas a serem cumpridas, por exigências do mercado, como a gente falou, mercados consumidores que passam a ser mais exigentes, pressão social, a mídia tem um grande papel nisso, quando mostra algum desastre que a empresa está envolvida, então isso acaba repercutindo na imagem daquela empresa. Então esses fatores, governo, mercado e sociedade, acabam por influenciar a tomada de decisão da empresa e colocando-a como um papel ativo, um ator nesse cenário, onde ela passa a ter então motivação para fazer algo além, onde ela passa a fazer para recuperar, preservar, ter sustentabilidade do seu negócio. E é nesse contexto que a gestão ambiental acontece hoje. Ela já é parte do dia a dia de muitas organizações. Muitos de vocês estão aí fazendo estágio e devem ter um setor ambiental dentro da sua empresa. Procure saber, procure conversar com essas pessoas. Então, a questão ambiental passou a ser algo interno, é discutido, nós temos métricas ambientais, a gente tem que cumprir exigências legais, a gente tem que fazer melhorias contínuas dentro da área ambiental da organização. Existem algumas metodologias, algumas abordagens para a gestão ambiental, a gente vai ver algumas delas. Então, as principais abordagens são controle, prevenção e estratégia. Vamos entender melhor cada uma delas. Na abordagem de controle, a empresa adota um comportamento de cumprir as exigências legais. Então, por exemplo, tem uma norma da CETESB que deve se manter o padrão de emissão de poluentes gasosos em tal porcentagem. Então, ela vai, por meio dessa numeração, dessas métricas, ajustando o que ela pode fazer em prol do meio ambiente. Essa abordagem, ela é uma abordagem, digamos, inicial, quando ainda não se tem muito envolvimento e proatividade. Então, você apenas cumpre o que é estabelecido por alguma legislação, alguma norma, É bem no sentido de corrigir o problema. Não se tem aqui nessa abordagem de controle, nessa coluna aqui, a gente não tem uma prevenção atuante, pelo contrário, ela vai atuar sempre na consequência. Então, tem-se um problema, corrige-se, tem-se um requisito, cumpre-se. Não tem uma atividade preventiva, tá? Então, muitos estudiosos da área acabam criticando esse comportamento. Mas eu entendo que esse é um comportamento inicial, quando ainda não se tem muito envolvimento, quando ainda não se tem muita liberdade de atuação dentro da área ambiental. Então, começa-se assim, pelo menos cumprindo o que se é exigido.
Na abordagem preventiva, de prevenção da poluição, a gente já tem uma mudança comportamental. A gente vai ter essa empresa preocupada em prevenir acidentes, prevenir impactos negativos. Então ela é mais proativa, né? Ela vai buscar envolvimento, buscar melhoria para não acontecer poluições de forma exacerbada. Não existe nenhum método produtivo isento de poluição. Isso a gente só conseguiria se o sistema fosse 100% eficiente. E não tem, isso seria um sistema ideal, tá? Mas nessa abordagem de prevenção, ela está sempre buscando melhorias. Então a gente já vê aí uma mudança de comportamento dessa empresa quanto à gestão ambiental. Já na abordagem estratégica, seria uma evolução da abordagem de prevenção. Por quê? Aqui ela já vê o comportamento proativo com o meio ambiente de forma a trazer competitividade no setor, competitividade de mercado. Como assim? Ela vai buscar ser inovadora, ela vai buscar aplicar coisas que outras empresas ainda não estão aplicando, ela vai buscar ser mais eficiente. Vejam, então, ter uma gestão ambiental eficiente pode trazer competitividade para uma empresa. Ela pode inclusive utilizar isso. Se o seu mercado consumidor vê isso como um valor, ela vai usar isso como uma estratégia de mercado. Então a gente já tem aqui um envolvimento muito maior dessa empresa em atuar em prol do meio ambiente. Então, comparando esse quadro, compara as três abordagens. Então a gente tem aqui, né, uma preocupação básica, né, no controle da poluição, que é o cumprimento aí das legislações, das respostas às pressões da comunidade. A gente tem na abordagem de prevenção o uso eficiente dos insumos e a estratégica, que já visa muito mais a competitividade. Enquanto o controle da poluição é apenas uma abordagem reativa, vai cuidar ali das consequências, as outras duas são reativas e proativas, porque elas vão buscar, né, melhorar, vão buscar ser mais eficientes. Então aqui na primeira a gente tem muito mais ações do tipo corretivas, aqui na segunda corretiva e preventiva, e na terceira uma participação, uma busca de oportunidades, usando muito mais tecnologias, buscando ser cada vez mais eficiente. Aqui na controle de poluição, a gente tem essa percepção ambiental ainda muito associada como um custo adicional, como algo negativo. Já aqui a gente tem que uma percepção de que, se eu sou mais eficiente, eu acabo reduzindo custos, né? Então eu começo a perceber um aumento de produtividade, começo a ver vantagens. Já no comportamento estratégico, a vantagem ela é clara, né? Já se sabe, já tem isso como concepção. Da mesma forma, a gente vê uma evolução no envolvimento da alta administração. Aqui ele é esporádico, né? Não se tem grande envolvimento. Aqui é periódico, acompanha, e aqui é sistemático. As principais áreas envolvidas nas ações são, por exemplo, as áreas que foram prejudicadas por algum incidente. Já aqui é visto como desenvolvimento de algum produto no marketing, e aqui é competitividade ampla, é usado nas ações ambientais dessa empresa. Então vejam que essa última abordagem ela tem um grau de maturidade muito maior que as outras. Deve-se tomar muito cuidado com greenwashing,
E aí, vocês sabem o que é greenwashing? Bom, algumas empresas, elas têm noção de que colocar um selo ambiental, fazer uma propaganda que a empresa tem valores ambientais, pode trazer vantagens competitivas no mercado. Ela tem noção disso, ela sabe que o seu consumidor vê isso como um valor, porém, na realidade, muita coisa não é feita. Então, greenwashing, porque é como se a gente só pintasse ali, né? Fizesse uma máscara ambiental. Então, a gente tem que tomar cuidado com empresas que usam essa estratégia, porque é uma falsa gestão ambiental. Eu trouxe aqui como exemplo, não tenho nada contra a marca, aliás, uso o produto, mas veja aqui um exemplo, né? Essa é a embalagem antiga, né, da esponja de aço Bombril. E hoje em dia, né, essa é a embalagem que a gente tem aí no mercado. Vejam, tem um selo ambiental aqui, né? Olha, produto 100% ecológico, eco. Então, para os consumidores que têm aí uma visão de que é importante trazer preocupação ambiental, né? Opa, chama atenção, né? Tem um selo aqui mostrando que esse produto é mais sustentável. Mas se a gente parar para analisar, qual a mudança que teve desse produto aqui para esse? Na prática, nenhum, né? A não ser que a Bombril passasse a utilizar aço exclusivamente reciclado ou que tivesse uma decomposição que não agredisse o meio ambiente, mas não é o caso, né? Não teve mudança no produto, não teve mudança no processo produtivo e ela passou a estampar aqui, né, na sua embalagem esse selo ambiental. É só um exemplo, tá? Existem vários outros. Tem uma marca, né, um carro que tem também esse selo eco, né, na traseira, tem um adesivo eco na traseira. E esse veículo não passou, sabe, de um modelo para o outro a ter mais eficiência, a ter uma mudança no motor, nada disso. Então, é comum e é uma estratégia negativa, porque eles usam, né, talvez até da inocência do consumidor para se fazer passar por um produto sustentável. Existem alguns modelos de gestão ambiental, então vamos lá. Um dos modelos de gestão ambiental mais seguidos, que é aí aplicado em várias multinacionais, é o TQM ou TQM, né? Ele é realmente derivado do TQM, do gestão da qualidade, tá? Então, viu-se que ao cuidar da qualidade está muito inserido cuidar do meio ambiente, porque o meio ambiente não é externo. A gente, dentro da organização, utiliza recursos naturais, muitas vezes como matéria-prima, como insumo, né, água, energia, e temos rejeitos que devem ser cuidados. E se a gente tem uma gestão mais eficiente no processo produtivo, a gente acaba por reduzir resíduos, a gente acaba por reduzir necessidades de insumos. Então vejam, está muito ligado o que se busca com gestão de qualidade com o que se busca em gestão ambiental. Então isso pode e deve trabalhar juntos. Essa abordagem, esse modelo de gestão
é adotado aí, ó, por grandes empresas, IBM, Kodak, Coca-Cola. Então, é conceituado. É uma concepção que envolve, então, os integrantes da organização, seus fornecedores e um esforço contínuo para produzir e comercializar bens e serviços que atendam às expectativas do cliente. Não é coincidência que os focos são semelhantes à gestão da qualidade. Vejam os elementos básicos: foco no cliente, qualidade como dimensão estratégica, processo como unidade de análise, então verificar o que está ocorrendo, cada etapa do processo, participação de todos, envolvimento de todos da organização, inclusive de fornecedores, trabalho em equipe, parceria com os clientes e fornecedores, melhoria contínua. Na próxima aula, nas próximas, não sei dizer exatamente se é na próxima, a gente vai falar sobre os sistemas de gestão ambiental, entre eles a ISO. E a gente volta a falar dessa questão da melhoria contínua. Então, é um comportamento, é uma estratégia, é uma metodologia para poder ter aí um processo cada vez melhor, mais eficiente e que tenha aí esse comportamento de preservação ambiental. Em meados da década de 90, surgiu no meio empresarial a busca pela produção mais limpa, porque a gente sabe que uma produção limpa é muito difícil, né? Então, por isso o termo produção mais limpa. Ela é mais limpa se comparado ao meu processo anterior, mas é difícil uma empresa falar que tem um processo, uma produção totalmente limpa. Por quê? Dificilmente um processo não vai ter resíduos, não vai ter alguma consequência. Então, P mais L, produção mais limpa, é essa busca. Vejam que muitos termos acabam trazendo o mesmo objetivo, uma mesma meta, que é reduzir os insumos, reduzir o consumo de água e energia. Se eu faço isso, eu estou tendo uma produção mais limpa. Então, eu estou utilizando dessa ideologia. Então, a produção mais limpa, ela tem uma abordagem preventiva. Por quê? Eu vou buscar melhorar meu processo, para poder ter ali processo, produto, serviço com o mínimo de impacto para o meio ambiente. Esse modelo foi desenvolvido pelo PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, aqui na P mais L, a gente tem um conceito, né? Olhando aqui nessa figura, a gente tem, por exemplo, que não gerar ou eliminar resíduo como uma alta preocupação. Minimizar a geração ou reduzir na fonte vem como consequência. Depois, reciclagem no próprio processo. Por exemplo, eu tenho ali água de processo que pode ser utilizada, por exemplo, para lavagem na próxima etapa, né? Então, reutilizar, fazer reciclagem dentro do próprio processo. Fazer também a reciclagem fora do processo, aquilo que eu não consigo aproveitar no meu processo produtivo, reciclar de alguma forma. Por exemplo, sobra de insumo, rebarba de material, né? Enfim. Depois, vai para tratamento, vejo, aqui é fim de linha, então o que eu não consigo aproveitar vai para a destinação adequada, né? Disposição final adequada. Isso gera um custo, então por isso a gente tem que evitar chegar nesse ponto. Tem-se, então, com essa abordagem, uma preocupação em prevenir a poluição e menos em controlar, porque se eu já previno, eu vou ter menos
requisitos para fazer controle. Então eu vou ter menos preocupações no fim de linha. Outro termo que surgiu também aí por volta dos anos 2000 é a ecoeficiência. Então, o que é, engenheiros, o que é eficiência? Pode ser entendida de duas formas, né? Fazer mais com o mesmo recurso ou fazer o mesmo com menos recurso, certo? Então, trazendo isso para a área ambiental, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de aumentar minha produção utilizando a mesma quantidade de água e energia, ou manter a minha produção usando menos água e energia. Né? Só um exemplo, pode ser usar menos matéria-prima, tá? A partir do momento que eu olho para o meu processo e vejo que ele pode ser remodelado de uma forma que eu utilize os meus insumos, minha matéria-prima, estrategicamente mais eficiente, eu estou aplicando a ecoeficiência. Então, a ecoeficiência é alcançada pela entrega de produtos e serviços com preços competitivos, que satisfaçam as necessidades humanas enquanto reduzem progressivamente os impactos ecológicos negativos ao longo do seu ciclo de vida. Vejam que aqui está escrito progressivamente, porque é um processo. Então eu tenho que ir buscando melhorar, né? Pode-se ter uma mudança significativa já numa primeira etapa, mas nada é tão definido assim. Sempre é possível melhorar. Então, por isso, né, uma mudança, uma redução progressiva. Formas de medir essa ecoeficiência. Então, por exemplo, minimizar a intensidade de materiais ou a quantidade de materiais utilizados no produto ou serviço. Minimizar, falta um R aqui, a quantidade de energia em produtos e serviços. Minimizar a dispersão de materiais tóxicos. Aumentar a reciclabilidade dos seus materiais. Maximizar o uso sustentável dos recursos renováveis. Aumentar a durabilidade dos produtos. Isso aqui é bem difícil de ver hoje em dia, né? Na verdade, a gente tem visto produtos que duram cada vez menos para a gente comprar mais, né? Infelizmente. Pensem, né, comigo em móveis de antigamente. Antigamente, né, as vovós têm aqueles móveis de madeira, né? Madeira, apesar que, né, madeira, mas às vezes nativa, né? Que a gente não sabe como é que foi desmatado, mas levando em consideração a qualidade, os móveis antigamente, por serem de madeira, né, maciça, são muito mais duráveis do que os móveis que a gente tem hoje. A maioria dos móveis atualmente são feitos de MDF ou material compactado, né? Então eles se desfazem com o tempo, né? E isso também é uma estratégia de mercado, mas não é uma estratégia ambiental, porque faz com que o consumidor compre ao longo da sua vida, né, mais vezes aquele produto se comparado a um produto que tinha uma qualidade melhor, né? Bom, dando continuidade, outro modelo que se tem é o projeto para o meio ambiente. Como assim? É como se fosse um projeto mesmo, que a gente tem um objetivo, né, a ser seguido ou a ser cumprido. Então, Design for Environment, ele vem com foco em resolver alguma etapa do meu processo. Então, a gente tem uma sistemática para trabalhar naquele foco, tá?
Então, a concepção dele é um método sistemático para melhorar o desempenho do projeto em relação ao meio ambiente, à saúde, à segurança, aos objetivos de sustentabilidade ao longo da vida do produto e processo. Então, vejam, a gente tem aqui alguns exemplos. Projeto para desmontagem do produto. Eu tenho que assegurar que os produtos possam ser desmontados facilmente, com custos mínimos, para que ele possa ser reciclado de uma maneira mais eficiente. Então vejam, é ter uma preocupação com esse produto ao longo da sua vida, né? É uma análise de ciclo de vida. Então eu tenho que pensar não só até o produto sair do meu estabelecimento, da minha empresa, da minha fábrica. Eu tenho que pensar o que vai ser feito com ele no final da vida útil dele. Né? A maioria dos produtos que a gente compra tem um misto de materiais. E quando a gente vai colocar num processo de reciclagem, nem sempre são materiais facilmente reciclados. Vocês sabem a diferença entre o que é reciclagem e o que é reuso ou reutilizar? Olha lá. Muita gente usa o termo reciclagem de forma errada. Quando a gente pega algum produto e utiliza para outro fim, que não aquele para o qual ele foi produzido, por exemplo, garrafa PET. Eu pego a garrafa PET e vou utilizá-la para fazer vasinho de planta, nada contra os vasinhos, é só um exemplo. Quando eu faço isso, as pessoas falam que está fazendo reciclagem, né? Não estão. Elas estão fazendo uma reutilização, tá? Um redirecionamento de utilização. Porque aquilo foi concebido para um fim, está sendo utilizado para outro. O que é legal também, né? Não está virando resíduo no meio ambiente, está sendo útil, ótimo. Eu uso muito na minha casa. Várias coisas são reutilizáveis, né? Pote de quem nunca? Pote de sorvete que guarda comida, que guarda feijão no freezer, né? Então, ok, mas isso não é reciclagem. Reciclagem é quando realmente você pega esse produto, esse pote de sorvete, essa garrafa PET, ela volta para o processo produtivo para ser utilizado para a mesma finalidade. É mais complexo, né? Então ela tem que no final da vida útil dela, no final do ciclo de consumo, retornar. E por isso que chama reciclagem, volta para o ciclo, ok? Então, vejam, né? Aqui nesse primeiro exemplo, é uma preocupação com isso, né? Em como eu faço essa logística. Então, pensar, né, no meu produto final, como é que isso vai voltar para o meu processo produtivo. Um projeto específico para reciclagem, assegurar um elevado conteúdo de materiais que gerem um nível mínimo de resíduos no final. Então, que seja minimizado os resíduos para que seja, então, reciclado o que for retornável. Facilitar o descarte. Alguns materiais, eles acabam, né, sendo compostos e isso dificulta o descarte final. Às vezes por uma membrana que não seja reciclável, esse material passa a não poder ser reutilizado, né? Então, ter essa preocupação na hora que está ali fazendo a concepção do produto. Reduzir o consumo de energia. Projetar produtos que reduzam o consumo de energia, seja na produção, seja na utilização e até na reciclagem, né? Então, pensar aí, fazer um projeto com foco em reduzir a energia envolvida naquele produto.
reduzir riscos crônicos, projetar processos mais limpos, evitar especificar substâncias perigosas para a saúde e substituir substâncias nocivas. Então, por exemplo, os desodorantes do tipo aerosol, né? Muitos deles utilizavam CFC. CFC, ele é um gás que acaba degradando a nossa camada de ozônio. Então, verificou-se isso cientificamente e as empresas passaram a adotar outros gases para fazer pressão dentro dos tubos dos desodorantes, né? Nos refrigeradores também, ar-condicionado, geladeiras, também se utilizava o CFC. E depois, então, foram substituindo por outros gases, né? Outras formas de evitar a utilização desse produto que era nocivo, é nocivo para a camada de ozônio. Então, vejam, são projetos, chama-se projeto para o meio ambiente, porque eles têm focos específicos. Gente, não quer dizer que uma empresa que adota uma metodologia não possa adotar a outra. Inclusive, não quer dizer que uma seja melhor que a outra, tá? O importante é se fazer algo, buscar, né? Ter essa concepção e essa responsabilidade em todos os ramos da nossa vida, da nossa atuação. Na aula passada a gente falou a respeito do que a gente faz em casa e aqui a gente está falando de gestão ambiental empresarial, do comportamento corporativo, que vocês vão fazer parte. Então, é levar também essas questões ambientais em consideração, ali no momento que eu estou desenvolvendo um produto, no momento que eu estou ali numa reunião falando sobre um projeto, sobre formas de buscar melhoria nos resultados, né? Então, é para isso que a gente discute essas questões aqui. Então trazendo, né, de volta aí a questão, qual é o melhor modelo? Não existe o melhor modelo. Todos têm ponto forte, ponto fraco, né? E eles podem ser combinados. Então vejam, a gente tem a gestão da qualidade ambiental total, muito ligada à gestão da qualidade, e ela tem aí como ponto forte a mobilização da organização, seus clientes e parceiros. Ponto fraco depende de um esforço contínuo, uma motivação. Produção mais limpa, ela tem como ponto forte a atenção concentrada na eficiência operacional. Dentro ali do meu processo produtivo, o que eu posso melhorar? Ponto fraco depende aí do grau tecnológico, né, que eu estou trabalhando. A ecoeficiência, redução de materiais, energia, naquele produto ou serviço. Como ponto fraco, é dependente do desenvolvimento tecnológico, das políticas públicas, para que eu possa aí ter mais estratégias de fazer a ecoeficiência. Projetos para o meio ambiente tem como ponto forte inclusão das preocupações ambientais desde o início da concepção daquele produto, daquele processo. Tem como ponto fraco produtos que concorrem com outros, que pode ser mais estratégico, pode ser mais atrativos em preço, por exemplo, porque não abordam certas questões produtivas, né? Então, todos têm algum ponto positivo, algum ponto negativo, e nada impede que a combinação deles traga um resultado ainda melhor, certo? A gente tem, então, se a gente pegar lá do início da nossa fala até agora, uma evolução dos modelos de gestão ambiental. Vejam, a gente falou lá do comportamento de controle, né? Onde eu só faço ali a correção.
vejo que tem algo acontecendo, está tendo uma poluição no meu processo, né, decorrente do meu processo, e eu vou ali e trabalho apenas aquilo, para corrigir aquilo. Então, é uma abordagem, é um comportamento de ação e reação sem mais, né, sem buscar prevenção. Depois que a gente tem aí uma concepção maior, a gente começa a trabalhar com a prevenção. Quando a gente já tem mais estabelecido o comportamento preventivo, a gente consegue, por exemplo, trabalhar num projeto de um sistema industrial. Olha só que bacana. Então eu começo a trazer isso para dentro da corporação de forma sistemática. Depois disso, a gente tem o chamado ecologia industrial, quando o sistema já está realmente incorporado com essas decisões em prol do meio ambiente. Ecologia industrial traz também o conceito de que nós, quanto sociedade, como sistema, funcionamos como várias comunidades ambientais. Então, um formigueiro, né, que tem todas as suas operações bem definidas, ele também cuida do que é rejeito, porque aquilo não pode ficar ali dentro, né, da comunidade. Então vejam, eles gerenciam muito bem o que entra, o que sai. Então se tem uma preocupação com aquele meio, como é que o meio vai se comportar, né? O que eu estou deixando para a natureza. Esse comportamento de preocupação, início e fim, também vem muito dos indígenas. As comunidades indígenas, elas têm, né, uma concepção de que eles fazem parte da natureza. Isso já é deles. Então, eles se preocupam muito com o que é coletado, com o que é retirado da natureza e de que forma isso retorna. Porque eles sabem que tem consequência. Então, é o que a gente chama de ecologia industrial, quando a gente tem essa preocupação do que entra, de que forma isso vai ser descartado para o meio ambiente. No passo seguinte, a gente tem então o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Vejam, numa escala temporal, a gente está falando aí de um tempo de vida da civilização, né? Precisa de um grau de maturidade para chegar aqui, onde existe sim o ramo empresarial, existe sim o processo produtivo, porém eu retiro, eu uso como insumo aquilo que é essencial e tenho preocupação com aquilo que eu estou descartando. Essa balança tem que fechar, a conta não pode ficar para outro. Então isso é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, quando a gente consegue equilibrar o sistema produtivo, trazer o mínimo impacto. Em síntese, então a gente tem que o TQM tem um foco em melhoramento contínuo e no combate a todo tipo de desperdício. A P+R e a ecoeficiência procuram, por meios diferentes, levar a percepção da poluição para além das fronteiras da empresa. A primeira, P+L, enfatiza a eficiência dos processos produtivos e a segunda, ecoeficiência, as características do produto. O projeto para o meio ambiente procura fazer o mesmo, atuando nas fases iniciais dos processos de inovação de produto e processo. Então é na concepção, é quando eu estou analisando algo que eu vou implementar, e daí a gente já consegue trazer uma preocupação incutida no desenvolvimento da ideia. Beleza? Dúvidas, pessoal? Tragam as dúvidas, coloquem lá no grupo, a gente vai trocando ideia, vai discutindo, ok? Não esqueçam do questionário e a gente vai se falando. Boa semana, bons estudos, até mais!